Contrato de depósito. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje iremos trabalhar com contrato de depósito. O contrato de depósito está previsto nos artigos 627 a 652 do Código Civil de 2002. O contrato de depósito envolve dois personagens. De um lado, o depositante, do outro, o depositário. O contrato de depósito é o contrato por meio do qual o depositante entrega certo bem ao depositário para guardar até que o depositante o peça. O contrato de depósito pode envolver tanto bem fungível quanto bem infungível. O mais comum é o bem infungível e, nesse caso, tem o chamado depósito regular. O que é um bem infungível? Vamos recordar? O bem fungível é aquele que não pode ser substituído por outro da mesma espécie, quantidade, da mesma qualidade, do mesmo gênero, quantidade e qualidade. Isso é bem infungível. E aí nós temos o chamado depósito regular, o que significa dizer que o depositário se obriga a devolver ao depositante o mesmo bem. O mesmo bem. Esse é o chamado depósito regular. Já o depósito irregular o depósito irregular é aquele que envolve coisa bem fungível. Bem fungível. O bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro da mesma espécie, do mesmo gênero e da mesma quantidade. Por exemplo, uma caneta. Ele pode ser perfeitamente substituído por outro. E no caso de bem fungível, a doutrina chama o contrato de depósito irregular. Por quê? O Código Civil manda aplicar as regras do mútuo ao contrato de depósito. E neste caso, o depositante tem que ser proprietário do bem. Por quê? Porque o depositante ele transfere a propriedade da coisa ao depositário. E o depositário depois vai devolver ao depositante, vai entregar ao depositante a posteriori, um outro bem que tem a mesma qualidade, a mesma quantidade e o mesmo gênero. E veja, nesse caso, o depositante tem que ser proprietário. Bom, uma outra coisa que nós temos para falar é o seguinte: é perfeitamente possível que um bem naturalmente fungível, por convenção das partes, se torne infungível, com base na autonomia da vontade das partes, com base no poder de autodeterminação do indivíduo, que é aquela ideia de que as partes podem criar as regras do contrato dentro dos limites circunscritos pelo ordenamento jurídico. A outra questão diz respeito à prova envolvendo o contrato de depósito. O contrato de depósito prova-se por escrito. A forma escrita do contrato de depósito é ad probationem, é apenas para fins de prova e não da validade do contrato. O que significa dizer que mesmo que o contrato de depósito tenha sido feito pela forma verbal, este contrato tem validade. No entanto, é de difícil prova. Por isso que é importante que o depósito seja feito pela forma escrita para facilitar a prova. Para facilitar a prova, por exemplo, de que o depositante entregou o bem ao depositário. Uma outra questão também importante diz respeito àquela regra de ouro do res perit domino. A ideia de que a coisa se perde para o dono. A ideia de que a coisa se perde para o dono. Res perit domino. E aí veja o seguinte: em se tratando de bem infungível, a coisa se perde para quem? Para o dono, que é o depositante. O depositante
é quem vai assumir os riscos. O depositante só não vai assumir os riscos quando, primeiro, a coisa se deteriorou por culpa do depositário. O depositário deu causa ao perecimento da coisa. Aí, nesse caso, quem vai assumir os riscos é o depositário. Ele vai ter que indenizar o depositante. A segunda hipótese, em que eu não aplico a regra res perit domino, a coisa se perde para o dono, quando o depositário estiver em mora. Aí, nesse caso, é o depositário quem irá responder. Agora, quando o bem for fungível, o dono não é o depositante. O dono é o depositário. Porque ao aplicar a regra do mútuo, conforme determina o Código Civil, o depositante transfere a propriedade do bem ao depositário. E o depositário irá devolver um outro bem de mesmas características, ou seja, mesma qualidade, quantidade e do mesmo gênero. Nesse caso, a coisa se perde para o depositário. E aí o depositante, quando pedir a coisa, o depositário vai ter que entregar uma coisa, né, que atenda às mesmas qualidades. Porque a coisa se perdeu para ele, depositário, que é o dono. É o res perit domino. Uma outra coisa que nós temos para falar, né, é que aqui nós estamos estudando o contrato de depósito na relação, né, envolvendo a aplicação do Código Civil. Por quê? A questão do depósito também pode envolver uma relação consumerista, em que eu devo aplicar aqui o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Por exemplo, se eu entrego o meu veículo em depósito, né, no estacionamento, eu deixo lá no estacionamento. Nesse caso, nós estamos diante de uma relação consumerista. E aí, veja, o depositário, né, que é o fornecedor, ele assume o risco, por exemplo, se alguém roubar o meu veículo, alguém furtar o meu veículo. Por se tratar aqui de um fortuito interno, ou seja, a questão da segurança e incolumidade do veículo, né, é algo que está inserido no próprio contrato de depósito aqui. No próprio contrato de depósito envolvendo o estacionamento. Portanto, o risco é intrínseco ao contrato de depósito. Nesse caso, o fornecedor, que é o depositário, deve garantir a incolumidade do bem. Essa é a questão envolvendo o fortuito interno. Bom, vamos trabalhar com as características do contrato de depósito. A primeira característica do contrato de depósito é que ele é um contrato real. Assim como o mútuo, o comodato, que nós já estudamos, o depósito também é um contrato real. O que significa dizer que o contrato nasce não com o encontro de vontade entre as partes, não com o consenso, mas sim com a entrega da coisa, com a tradição. Somente com a tradição, somente com a entrega da coisa é que o contrato de depósito, né, nasce, se perfectibiliza. Por isso é chamado de contrato real. Segunda característica do contrato de depósito. O contrato de depósito é um contrato, a princípio, gratuito. Em regra, é gratuito. E sendo o contrato gratuito, o que é um contrato gratuito? O contrato gratuito é aquele que só vai gerar vantagem, né, para uma das partes, que no caso é o depositante. É o depositário que vai ter que zelar, guardar, cuidar daquele bem.
da incolumidade daquele bem, né? E aí, nesse caso, sendo, no caso aqui, por se tratar de um contrato gratuito, apenas o depositário assume, né, obrigações, assume as obrigações. E tem, somente ele, né, tem ônus. E veja, no silêncio do contrato de depósito, ele é gratuito. No silêncio ele é gratuito e não oneroso. Agora, o contrato de depósito pode se tornar oneroso basicamente em duas situações. Primeira situação, quando as partes assim convencionarem. Então as partes podem convencionar, né, estipular o pagamento, né, de uma contraprestação, de um valor, de uma remuneração pelo depósito. Então, por convenção. E também, o contrato de depósito, ele assume esse caráter de ser oneroso quando envolver o quê? Atividade profissional, profissional ou empresarial. É o caso, por exemplo, do estacionamento, que há, inclusive, aqui repercussão, né, no microsistema, que é o Código de Defesa do Consumidor. Terceira característica do contrato de depósito. O contrato de depósito é sempre temporário. A temporalidade do contrato de depósito é da sua essência. Ainda que as partes fixem um prazo para a devolução da coisa, o depositante pode, em regra, exigir do depositário, né, que devolva, que restitua a coisa, antes mesmo do prazo, justamente pelo caráter temporário do contrato de depósito. Nós temos exceções a essa temporariedade, que essas exceções estão previstas no artigo 633 do Código Civil, né? A primeira hipótese, quando decorrer de uma ordem judicial. Nesse caso, o bem foi judicialmente embargado, né? Nesse caso, o bem foi judicialmente embargado e este bem vai para o depósito judicial. Segunda situação é quando houver suspeita fundada. Então não é qualquer suspeita, é uma suspeita fundada de que aquele bem é produto de crime. É produto de crime. Nesse caso, então, né, o depositário não irá devolver ao depositante. E a terceira hipótese é enquanto não for pago a remuneração devida. Nesse caso, envolve o quê? Um contrato de depósito oneroso, em que existe uma contraprestação, né? O depositário é remunerado, né, pelo fato de estar conservando, na guarda, zelando pela coisa. Então veja que o Código Civil dá ao depositário, no caso de depósito oneroso, um direito de retenção, de reter a coisa até que o depositante, né, o pague. Quarta característica do contrato de depósito. Em regra, o contrato de depósito ele é unilateral. E se ele é unilateral, ele é gratuito. Qual que é a diferença? No contrato unilateral, apenas o depositário, né, tem obrigações. E sendo gratuito, né, apenas o depositante vai ter vantagens. Agora, aqui, mesmo em relação ao contrato de depósito sendo unilateral, é possível que esse contrato se torne um contrato bilateral imperfeito. Por quê? É possível que o depositário, né, ao exercer esse encargo essa obrigação de zelar pela coisa, é possível que ele tenha despesas. E nesse caso, né, é possível que o depositário cobre, né, do depositante esse valor que ele despendeu, que ele gastou.
O contrato de depósito também pode ser um contrato bilateral, oneroso. É aquela hipótese quando é exercido por meio de uma atividade empresarial ou por profissão, né? Nesse caso aqui, haverá uma contraprestação. O depositário vai receber uma remuneração por isso, né? Por estar na guarda daquele determinado bem. Agora veja, é possível que as partes não fixem no contrato o valor da remuneração. Se as partes não fixarem o valor da remuneração e não havendo regulamento em uma determinada lei específica, nesse caso, o juiz vai fixar o valor da remuneração de acordo com os usos do lugar. E não havendo, o valor da remuneração será fixado por arbitramento. Nesse caso, o juiz deve chegar a um preço justo, né? A um preço justo, com base em uma percepção equitativa, com base na ideia de equidade. Equidade nada mais é do que a justiça do caso concreto. Então, ele vai ter que buscar um preço que se considera, um valor que se considera justo a título de remuneração. Um outro ponto a ser tratado em relação ao contrato de depósito diz respeito às obrigações do depositário. Bom, primeira obrigação, o depositário assume a obrigação de guardar e zelar pela coisa como se dono da coisa fosse. Como se dono da coisa fosse. E veja, o depositário não pode usar a coisa. Ele não pode usar, exceto se houver previsão no contrato, salvo expressa previsão em sentido contrário. Então, não havendo previsão no contrato de depósito, né, não estabelecendo nesse sentido as partes, ele não pode usar, ele tem que guardar, zelar pela coisa. A segunda obrigação do depositário é de devolver a coisa com os frutos que a coisa gerar. Isso está previsto no artigo 629 do Código Civil. Qual que é o motivo, né, disso aqui? O motivo é o seguinte, o fundamento é o seguinte, é vedado, é proibido, né, a exploração, é proibida a exploração econômica pelo depositário. Por isso que ele tem que devolver a coisa mais os frutos. Mais os frutos. E o que são frutos? Frutos são riquezas renováveis que a coisa gera. Que ao retirar, né, a coisa se renova a cada período de tempo, sem que haja uma depreciação, né, na coisa em si. Essa é a ideia do conceito de frutos. Terceira obrigação do depositário. Se a coisa estiver fechada, lacrada, neste caso, há um dever do depositário de não abrir. Ele deve entregar a coisa, né, do jeito que recebeu. Ele não pode ser um curioso, abrir, né, romper o lacre e ver o que tem dentro. Não. Ele tem que devolver no estado em que ele pegou a coisa, dada em depósito. É o que prevê o artigo 630 do Código Civil. Agora, eventualmente, o depositante também pode assumir obrigação. É o que acontece, por exemplo, no contrato oneroso de depósito. Ele tem a obrigação de remunerar o depositário. De remunerar o depositário. É a remuneração devida, né, do depositário. Uma outra questão diz respeito ao lugar da restituição. É o artigo 631 do Código Civil. Em regra, né, a coisa deve ser devolvida no lugar em que a coisa estiver guardada. Isso porque seria um ônus excessivo, seria, né, não seria razoável exigir do
depositário o transporte da coisa para entregar ao depositante. Agora, obviamente, que por convenção, né, pela autonomia da vontade, as partes podem dispor de maneira diversa. Mas, a princípio, ele não tem essa obrigação. Uma outra coisa, se o depositante se recusar indevidamente a receber a coisa dada em depósito e o depositário não puder guardar essa coisa, o depositário poderá requerer o depósito judicial por meio de uma ação chamada de ação de consignação em pagamento. Então ele vai depositar essa coisa. Mas veja, para que essa coisa seja, né, depositada judicialmente, é necessário a prova da recusa do recebimento da coisa pelo depositante. É o que estabelece o artigo 635 do Código Civil. Apesar de uma certa divergência doutrinária, o melhor entendimento é no sentido de que o depositário é possuidor da coisa. Porque se eu considerar o depositário como possuidor e não como mero detentor, eu justifico a legitimidade do depositário de proteger a posse, de utilizar, né, as ações possessórias para o caso de esbulho, para o caso de turbação, né, para o caso de ameaça à posse. Então, esse é o entendimento que prevalece. É que o depositário é possuidor e, sendo possuidor, poderá se valer das ações possessórias. Agora, existe entendimento em sentido contrário. Uma outra questão diz respeito, né, ao regramento do artigo 639 do Código Civil, que vai trabalhar com a seguinte situação. É uma situação em que envolve uma pluralidade de depositantes e envolve uma coisa divisível. Se a coisa é divisível e existe mais de um depositante, o depositário tem o dever de entregar ao depositante apenas a sua cota parte, exceto se houver solidariedade. Mas veja, tem que ficar bem claro que existe uma solidariedade, porque no silêncio não há solidariedade. Nós sabemos que a solidariedade ela não se presume, ou decorre da lei ou da vontade das partes. Isso significa dizer que na dúvida não há solidariedade. Na dúvida não há solidariedade. Então, repito, se a coisa é divisível e existe mais de um depositante, o depositário vai entregar a cada um dos depositantes apenas a sua cota parte naquele bem. Uma outra coisa que é importante a gente falar é sobre o depósito necessário, que está previsto no artigo 627 do Código Civil. Depósito necessário é um gênero, e aí eu tenho duas espécies, o depósito legal e o depósito miserável. O depósito legal é aquele que decorre do desempenho de uma obrigação legal. É o caso do depósito de bem pertencente ao incapaz, é o caso de depósito de bens litigiosos, é o caso de depósito de bagagem, né? E daquele depósito de coisas pertencentes aos hóspedes, né? Então, aqui nós estamos trabalhando com o depósito legal. No caso do depósito legal, aplica-se o quê? A lei específica que regulamenta. E, subsidiariamente, eu posso aplicar, né, de maneira supletiva o Código Civil, né, de 2002, que trata
do depósito voluntário. No que tange a questão do hóspede, né, o fornecedor, que é o dono do hotel, ele responde por qualquer perda, roubo, né, furto que ocorrer dos bens, né, entregues, né, pelo hóspede. Nesse caso, nós temos uma situação de responsabilidade por um fato de terceiro. Isso por quê? Porque aqui também nós temos uma relação consumerista, né? Uma hipótese de fortuito interno. Nesse caso, o fornecedor, o dono do hotel, na verdade, responde por essas coisas confiadas ao dono do estabelecimento, né? Do hotel. Uma outra hipótese de depósito necessário do artigo 647 é o depósito miserável. É aquele que se dá por ocasião de calamidade, como, por exemplo, incêndio, inundação, naufrágio. E veja que esse rol é meramente exemplificativo. Portanto, pode haver outras situações aqui de depósito miserável. E, finalmente, nós temos a questão da prisão do depositário infiel, que está previsto no artigo 652 do Código Civil. Pelo artigo 652 do Código Civil, seria possível a prisão do depositário. Acontece que hoje a questão já está pacificada, inclusive existe a súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a prisão do depositário, né? A prisão do depositário, né? Infiel, né? Essa súmula vinculante número 25. Nós sabemos que a Constituição, ela prevê, né, a prisão no caso do devedor de alimentos e do depositário. E o Pacto de São José da Costa Rica proíbe. Como esse Pacto de São José da Costa Rica, como o Pacto de São José da Costa Rica é dotado de supralegalidade, porque não foi aprovado esse tratado, né, com o mesmo quórum de emenda constitucional, ele acaba anulando, né, esse dispositivo do Código Civil que autoriza a prisão do depositário infiel, de modo que fica sem efeito, né, esse dispositivo. Acaba anulando o regramento. E aí, ainda que a Constituição estabeleça ali a possibilidade, né, de prisão do depositário, ela não será possível por falta de previsão, né, de regulamentação no plano infraconstitucional. Então, hoje a questão é pacificada, né, e está na súmula vinculante número 25, de que não é possível a prisão do depositário infiel. E que o tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, veda essa prisão, né, e esse tratado é dotado de supralegalidade. Bom, então nós terminamos contrato de depósito.